Você está prestes a conhecer um dos casos mais inquietantes já arquivados pela polícia brasileira. Uma história que desafia explicações, que desconcertou investigadores experientes e que, até hoje, permanece envolta em silêncio e medo. Este é o Arquivo 79, o desaparecimento inexplicável do policial militar Luiz Renato. Estamos em 1999, no fim da década, quando Curitiba enfrentava uma sequência de relatos estranhos e perturbadores. Moradores afirmavam ouvir gritos vindo de vielas vazias. Sombras se movendo onde não deveria haver ninguém, e a sensação constante de serem observados por algo que se escondia na escuridão. Esses relatos se tornaram tão frequentes que começaram a circular entre policiais e socorristas. E o centro de muitos desses relatos era sempre o mesmo: viela, corredor ou beco abandonado. Luiz Renato tinha 32 anos. Era conhecido por sua coragem e por sempre agir com calma, mesmo nas ocorrências mais perigosas. Servia principalmente no turno da madrugada, uma escolha que poucos policiais faziam. Mas naquela noite, uma madrugada fria e silenciosa, algo o aguardava. Às 2h17 da manhã, o rádio da viatura de Luiz chiou. Uma voz masculina, arrastada, repetiu 3 vezes: "Venha para o beco da Rua 14. Venha para o beco da Rua 14. Venha, agora." Minutos depois, quando a chamada foi analisada, descobriu-se um detalhe aterrorizante. Ela não existia nos registros. Nenhum número de origem, nenhuma gravação, nenhum protocolo. Era como se a mensagem tivesse sido enviada de lugar nenhum. Às 2h23, a viatura de Luiz estacionou na entrada do beco da Rua 14. Um corredor estreito, úmido e mal iluminado, evitado até pelos moradores da região. Uma câmera de segurança mostrou Luiz descendo do veículo, segurando sua lanterna e entrando no beco, com passadas firmes. A luz da lanterna iluminava as paredes grafitadas, mas algo começou a acontecer. O feixe de luz, que antes era estável, começou a tremer. A lanterna piscou 1, 2, 3 vezes e apagou. Completamente. A escuridão engoliu o beco. A imagem granulada mostrou Luiz parando. Sua silhueta recua um passo, depois outro. Ele ergue a cabeça, como se olhasse para algo muito alto à sua frente. Seus lábios se movem, dizendo algo impossível de ouvir. E então, ele desaparece. Não correu. Não foi puxado, não tropeçou. Em um quadro ele está lá. No quadro seguinte, não existe mais. Minutos depois, 4 viaturas chegaram ao local. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, nenhuma arma, nenhuma lanterna. Apenas a viatura de Luiz com o rádio ligado, emitindo estática. E por entre o chiado, alguns policiais disseram ouvir: "Ainda aqui." Dias depois, um técnico de áudio analisou a gravação da câmera. Ele isolou os últimos segundos antes do desaparecimento e descobriu outra voz. Uma voz feminina, suave e clara, dizendo: "Você não devia ter vindo sozinho." A voz não pertencia a ninguém identificado, nem moradora, nem criminosa, nem policial. As buscas pelo policial Luiz Renato continuaram pelos dias seguintes.
A polícia examinou cada centímetro do beco da Rua 14. Reviraram caçambas, abriram bueiros, questionaram moradores, chamaram reforços de outras delegacias. Nada foi encontrado. Absolutamente nada. Era como se Luiz jamais tivesse entrado naquele beco. Dias depois do desaparecimento, moradores de prédios vizinhos começaram a relatar algo estranho. Som de passos. Passos lentos ecoando dentro do beco fechado pela polícia. Alguns afirmavam ouvir a tampa de metal de um bueiro se mexendo sozinha. Outros diziam escutar uma voz grave chamando por alguém. Mas ninguém conseguia entender o nome. Um dos depoimentos mais intrigantes veio de um morador do apartamento 3B. Ele dizia que na madrugada seguinte ao desaparecimento, acordou com a sensação de estar sendo observado. Ao olhar pela janela, viu algo difícil de explicar. Uma sombra de um homem parado no centro do beco. A sombra não batia com a luz da rua. Parecia se mover sozinha. Outro relato veio de um técnico de limpeza urbana que passava nas redondezas. Ele contou que, ao varrer a calçada, ouviu nitidamente um estalo forte vindo do interior do beco. E logo depois, um sussurro abafado, que dizia: "Volte." Mas o beco estava vazio. Os peritos analisaram o vídeo quadro a quadro. Não havia falha na gravação, nenhum corte, nenhuma interferência digital, nenhum erro técnico. A imagem estava íntegra. Apenas faltava o policial. Um dos investigadores mais antigos levantou uma teoria assustadora. Ele acreditava que, por um breve segundo, a realidade naquele beco falhou. Como se algo tivesse distorcido o espaço, criado um vazio, uma ruptura momentânea. E naquele segundo, Luiz desapareceu. A versão oficial do caso foi mais simples. Luiz teria sido vítima de uma emboscada planejada, capturado sem deixar marcas e levado para algum lugar desconhecido. Mas essa hipótese nunca explicou a lanterna desaparecida, a arma que nunca foi encontrada, a voz feminina captada no áudio, a chamada fantasma registrada no rádio, a sombra vista por moradores, o sumiço instantâneo registrado pela câmera. Nada disso combinava com uma emboscada comum. A teoria mais temida entre os policiais era outra. A ideia de que o beco da Rua 14 nunca esteve realmente vazio. Que algo, ou alguém, chamou Luiz para lá. Algo que interferiu na lanterna. Algo que distorceu o vídeo. Algo que não estava limitado às regras do nosso mundo. Meses depois, a prefeitura decidiu fechar o beco permanentemente. Construíram um muro de concreto alto e espesso, selaram a entrada com placas de segurança e colocaram avisos de risco estrutural para evitar curiosos. Mas quem mora perto sabe a verdade. Mesmo com o beco fechado, algumas noites continuam estranhas. Moradores relatam ouvir algo que ninguém gosta de admitir. Passos. Passos lentos ecoando dentro do beco fechado. Respiração. Vozes. E o mais assustador, o som metálico da antiga tampa do bueiro sendo empurrada, mesmo que hoje não exista mais nada lá dentro. Depois de anos de investigação, o caso foi arquivado. Nenhum suspeito, nenhuma prova, nenhum vestígio. Luiz Renato continua desaparecido até hoje. Este foi o Arquivo 79. Agora, eu quero ouvir a sua opinião.
Diante de tudo que você ouviu, o que você acha que realmente aconteceu com o policial Luiz Renato naquela madrugada? Foi uma emboscada criminosa planejada com a perfeição? Ou ele encontrou algo que não pertence ao nosso mundo? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Eu quero saber o que você acredita que ainda se esconde, até hoje, no beco da Rua 14. Eu sou o Arquivo Oculto. Agradeço por sua companhia e nos vemos no próximo mistério.